Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus esteja no seu coração nesta hora. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Que alegria poder estar aqui compartilhando mais um pouco da palavra de Deus para a sua alma, para o seu coração. Que você possa ouvir atentamente e ser edificado com essa palavra. É o meu desejo, em nome de Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo para os irmãos que estavam na cidade de Corinto. Por isso se chama 1 Coríntios. É a primeira carta que Paulo manda para os irmãos daquela cidade. Capítulo de número 15, capítulo de número 15 e o versículo, vamos ler aqui a partir do versículo de número 53. 15 e 53. Nós vamos ler até o versículo de número 58. Olha o que diz a palavra. 15 e 53 de 1 Coríntios. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí o versículo 57, que é o versículo chave que eu quero ministrar para você hoje. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Esse texto de 1 Coríntios é um texto que fala sobre os males causados pela vinda do pecado dentro da humanidade. Mostra as consequências da semeadura do pecado e a colheita que o pecado propõe para a vida do homem. Mostra como este pecado que entrou na humanidade corrompeu a humanidade. Se você quiser saber a origem da corrupção, eu queria muito saber por que o homem tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência para a corrupção. Por que o homem se corrompe, erra, falha, se desvirtua, sai daquilo que é correto? A origem é o pecado. O pecado é o epicentro disso tudo. Ele é o causador. Através dele, gerou um homem corruptível. E haverá um momento, haverá um dia, a palavra de Deus fala acerca do arrebatamento da igreja. É o momento em que a igreja do Senhor Jesus, que está espalhada pela terra, a igreja que compõe os salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, que estão espalhadas pela terra, ela será tirada da terra para o cumprimento de uma profecia bíblica, aonde se abrirá um novo tempo na história escatológica que fala do fim dos tempos, do fim de todas as coisas e de novos processos que Deus vai trabalhar com a humanidade. Esse dia do arrebatamento, a Bíblia está classificando aqui em 1 Coríntios capítulo 15 como o dia em que o que é corruptível será transformado em incorruptível, porque esse corpo carnal, esse corpo que perece, ele vai ser transformado. Num abrir e no fechar de olhos, a Bíblia diz que haverá esse arrebatamento e serão levados até Cristo para um tempo e um momento com Cristo Jesus. Essa transição daqui da terra para a vida eterna com Deus ocorrerá através de um arrebatamento. Será um evento e uma situação, uma ocasião extremamente especial. É isso que 1 Coríntios está falando e mostrando que como o nosso corpo tem uma tendência para a corrupção, é corruptível, é perecível, tendente no pecado. Mostra que o primeiro erro foi cometido por Adão, o primeiro homem, e que Cristo Jesus veio para consertar os erros causados pela falha de Adão. Cristo Jesus vem para desfazer as obras do pecado. Aquilo que foi gerado pelo pecado, que foi o primeiro Adão, o segundo Adão, vamos dizer assim, o segundo tempo dessa cronologia histórica que nós vivemos, traz Cristo Jesus para desfazer
todas as obras geradas pelo pecado na humanidade. O que é corruptível vai se transformar em incorruptível. O que é mortal vai se transformar em imortal. Isso acontecerá para a glória de Deus aqui na terra. E, naturalmente, todos nós receberemos com isso a grande vitória. A grande vitória da nossa vida é termos a aniquilação do pecado, é termos a eliminação do pecado. Toda a história da humanidade está caminhando para chegarmos ao ponto em que o pecado não existirá mais. Nós vamos chegar no final dessa história, lá na frente, novos céus, novas terras, novo tempo. Haverá esse processo todo de transformação da realidade do ser humano, que hoje está subjugada à ação do pecado. O pecado é o grande causador de todo mal, lembre disso. O pecado entrou na humanidade e trouxe um mal tremendo. Ele veio e desgraçou a humanidade. E aí, o pecado, ele se tornou, naturalmente, a separação entre o homem e Deus. E o aguilhão, o ferrão do pecado, foi exatamente a morte. E chegaremos a um tempo em que isso não acontecerá mais. Até lá, estamos sujeitos à morte, porque a morte, o que significa separação? Separação de Deus, separação física, separação espiritual, separação eterna. Esta morte, ela causa ao homem esse distanciamento de Deus. Por isso que o homem se envolve cada vez mais em coisas que faz mal a ele mesmo e faz mal aos seus semelhantes. Tudo isso é originado pelo pecado. Porque toda vez que você se aproxima de Deus, mais você fará as coisas certas, mais você fará aquilo que é correto, mais você se alimentará daquilo que é sadio, daquilo que é saudável para a sua vida. Quanto mais distante de Deus, mais você tem a tendência para a violência, para a mentira, para o roubo, para a desonestidade, para a corrupção, para a mazela, para a hipocrisia, para a inveja, para a cobiça, para guerras, para brigas, para partidarismo, para todo tipo de coisa que possa trazer mal para a vida da pessoa. Isso vem pelo pecado. Os vícios, todas as mazelas que você possa imaginar, vêm através do pecado. Mas aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, aqui no capítulo 15, ele diz que tudo isso vai passar, porque a morte vai ser vencida, porque o inferno será vencido, porque o pecado será vencido. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí, por isso que ele diz no versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa, aleluia. Tem uma frase que a gente diz muito no meio assembleano, no meio das nossas igrejas, no dia a dia das nossas igrejas. De vez em quando a gente até pede para os irmãos repetirem. A gente diz assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aleluia. Por que a gente diz isso? Porque nós estamos lembrando que o sangue simboliza a vida, gente. Sangue simboliza a vida. Derramar o sangue significa literalmente que ele sim derramou o sangue dele e ele deu a vida dele em favor da gente. Então, quando a gente diz a vitória nossa pelo sangue de Jesus, nós estamos dizendo que nossos pecados estão sendo perdoados porque Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário. O resgate da humanidade está sendo possível porque Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário. Tudo que você possa imaginar na sua vida que possa alcançar o equilíbrio e a harmonia vem por causa da vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Tudo que o Senhor conquistou na cruz, ao dar a vida dele, foi trazer para nós a principal solução do problema que aflige a humanidade, que é o pecado. A vitória é nossa, para a glória do nome do Senhor Jesus. E quem não quer vitória? Quem não quer vitória? Se você encontrar uma pessoa no seu juízo normal, vamos dizer assim, ela vai querer vitória. A gente não quer ser derrotado. Nós queremos avançar, aprender, crescer, desenvolver. Não é assim? Você quer ter vitória em todos os aspectos da sua vida. Esse texto que eu li, ele está falando da vitória, especificamente a respeito da vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte, sobre tudo que veio como consequência através do primeiro Adão que pecou e transgrediu a lei do Senhor. É disso que esse texto está falando. Ele está ressaltando que
Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, todo o mal que foi causado pela corruptibilidade do homem, por esse homem ser corruptível, por nós sermos seres humanos que temos a tendência para fazer o que é errado, e quando a gente faz o que é certo, não tenha dúvida, é a centelha de Deus na tua vida, é Deus na tua vida, mesmo eu gosto de dizer isso, mesmo que você não reconheça, mesmo que você nem se toque que é isso, mas é Deus na sua vida. São centelhas, né? São chamas, são sementes de Deus na tua vida, quando você faz uma coisa certa, quando você faz uma coisa errada, porque a natureza, a origem, nossa origem, a minha, a tua, é tendermos para aquilo que é errado. Como é que a gente começa a tender para o que é certo? Entregando nossa vida ao Senhor Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, é o que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo passa a viver na minha vida e eu passo a desfrutar de um novo modelo de vida, mortificando os meus desejos, que são frutos dessa visão mais instintiva ou mais carnal e menos espiritual. Aí eu vou pegar e dizer: rapaz, eu tinha vontade de dar um murro na cara daquela pessoa, mas eu não vou dar esse murro. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o perdão. Você está entendendo? Rapaz, eu estou aqui descontrolado, eu estou aqui irritadíssimo, eu estou aqui uma pilha, né? Aí você vai vir com o fruto do Espírito Santo, que é a temperança, para equilibrar essas coisas. Entendeu? Rapaz, eu estou com vontade de mentir. Rapaz, estou doidinho para soltar uma mentira. Aí você vem, pela palavra do Senhor Deus, ela vai moldando você, ela vai limpando você, ela vai trabalhando a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, o seu jeito, a sua maneira. Os ensinamentos da palavra vão lhe formando, as experiências vão lhe trazendo força com Deus, a sua relação de devocional com Deus vai lhe trazendo profundidade e intimidade com Deus. E com isso, você vai tendo força e condições de lutar contra uma natureza humana que está influenciada pelo pecado. E aí passa a ser influenciado pela proposta de vida que Jesus tem para dar para cada um de nós. Aceitar Jesus significa exatamente aceitar a vitória na tua vida. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitorioso? Aceita Jesus na sua vida. Se entregue a Jesus. Senhor, eu estou aqui. Eu estou me entregando a Ti, Senhor. Eu sou Teu. Senhor, faz da minha vida como Tu queres, Senhor. Eu vou sair do comando da minha vida, porque se eu ficar no comando da minha vida, a minha tendência, veja bem, é a tendência da natureza humana, é fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Ah, mas você pode dizer assim: mas pastor, eu não tenho essa vida meia doida que o senhor está falando aí, não. Eu tenho uma vida equilibrada, eu sou uma pessoa correta, uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que vivo para minha família, tenho o meu trabalho, sou correto das minhas coisas. Pois deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não ter percebido ainda, mas isso que você está fazendo são resquícios, são manifestações, são lampejos de Deus na tua vida. O que há de bom dentro de você veio de Deus. Aleluia! Mesmo que você não tenha identificado isso ainda, mas o que tem de bom dentro de você veio de Deus. É Deus purinho na sua vida. Aleluia! Portanto, aceitar a Cristo é aprofundar esse bom compromisso e essa boa influência de Deus na sua vida. Se você já está sendo influenciado pelas boas coisas de Deus, que bom, que maravilha. Mas também você precisa avançar, você precisa aprofundar, você precisa ir um pouquinho mais. Você precisa aceitar o sacrifício que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário. E aí lhe dando a maior vitória de todas. Aleluia! É a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre a condenação da tua alma. E essa vitória de Deus, que vem através do Senhor Jesus Cristo, foi o que disse o versículo 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele completa no 58. Sede firmes, meus irmãos, sede constantes, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o que você está fazendo não é em vão no Senhor nosso Deus. Você quer a vitória de Deus na sua vida? Aceita Cristo como Salvador. Essa é a maior vitória que você vai ter na sua vida. As outras coisas,
As outras coisas, elas vêm por consequência, elas vêm como resultado de uma vida que busca a Deus, de uma vida que é equilibrada, de uma vida que está seguindo os princípios da palavra de Deus. Dentro da perspectiva bíblica, a maior vitória é ter o seu pecado perdoado. Bem-aventurado, dizia o salmista, é aquele que tem os seus pecados perdoados, a sua transgressão encoberta. Encoberta não de ser camuflada, escondida no aspecto de passar a perda, não. Encoberta significa dizer que não ofenderá a Deus, porque foi perdoado. Isso quer dizer encoberta. É que a ofensa, o pecado, quando é posto diante de Deus, ofende a Deus. Então, se está encoberto pelo quê? Pelo perdão de Deus. O próprio Deus perdoou, então está perdoado. Como está perdoado, você fez o mal, errou, você falhou, você pecou, mas o teu pecado foi perdoado. Então, feliz é você que tem o seu pecado perdoado através de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A vitória que às vezes as pessoas estão procurando está muito ligada a questões materiais. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem vitória também na vida material. Deus é muito generoso. Deus é muito bom, gente. Deus é muito generoso e muito bom. Deus também tem vitórias para a sua vida material. Deus ajuda as pessoas que têm fé. Quem tem fé agrada a Deus. É o que diz Hebreus capítulo 11. Aliás, diz até que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus recompensa as pessoas que o buscam. A fé agrada a Deus. Em toda a vivência de Deus, através de Cristo Jesus, durante o período que ele teve aqui na terra, foi uma vivência aonde ele passava, as pessoas que tinham fé chamavam a atenção de Jesus. Deus também tem vitória para você na sua vida com a sua família, tem vitória na sua vida com seus estudos, com seu trabalho. Deus também tem vitória nessas áreas para a sua vida. E se você tem fé, você vai avançar nessas questões. Se você tem fé, você vai crescer também nessas questões. Às vezes você tem pessoas boas, são pessoas corretas, são pessoas que vivem de maneira honesta, mas não têm fé para avançarem em outros aspectos da sua vida. Essas pessoas serão boas pessoas, viverão de maneira modesta, de maneira equilibrada, não tem esse desejo de avançar em outras áreas da sua vida, no sentido material, mas viverão bem. Enquanto que tem outros que às vezes só querem o outro extremo. Qual é o outro extremo? Só quer o material. Só quer saber de Deus para conquistar coisas materiais. Só quer saber de Deus para ver se Deus vai dar um apartamento novo, se Deus vai dar um emprego que ganha mais, se Deus vai dar, sei lá, se Deus vai abrir as portas aí para alguma outra questão da vida da pessoa. Bom, essas pessoas que só querem isso, elas vão ter apenas isso, apenas o exercício da fé delas e nada mais. A proposta que eu considero equilibrada e proponho a você é querer um relacionamento de verdade com Deus, entender, olha, querer Deus de verdade, independente do que Deus pode lhe dar, independente do que Deus pode fazer pela sua vida material, independente disso, você querer ter uma relação com Deus, você querer realmente ter uma comunhão com Deus, querer aprender com Deus, orar, aceitar as correções que vêm de Deus para a sua vida, deixar Deus trabalhar na sua mente, no seu coração, deixar Deus trabalhar na sua formação do seu caráter, na sua maneira de ser, na integridade, na misericórdia, na bondade, no amor, deixar Deus trabalhar isso em você. E ao mesmo tempo, não deixar de exercitar a sua fé e avançar em outras áreas da sua vida. É isso que eu considero equilibrado. É você desejar o melhor de Deus para a sua vida, que é o melhor de Deus é o relacionamento com Ele. Aleluia. O melhor de Deus não são as coisas materiais. As coisas materiais poderão, não é obrigado, ser uma consequência de uma vida que andou tomando as decisões certas, investiu nas coisas corretas, fez as coisas segundo os princípios da palavra e foi abençoado por Deus, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, a vitória que nós estamos falando aqui nesse texto bíblico se refere à sua vida espiritual, mas eu estou dizendo que Deus também tem vitórias para a sua vida material, familiar,
financeira, outros aspectos da sua vida, nos seus estudos, Deus também tem vitória. E esses outros aspectos têm a ver com o exercício da sua fé. Se você crê, se você acredita, se você exercita a sua fé, pode ter certeza, você avança em diversas áreas da sua vida. E até para ter relação com Deus, ter um relacionamento com Deus, até para estar perto de Deus, é necessário ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de toda maneira, a fé está presente. Agora, perceba bem, a vitória que a Bíblia propõe para você, ela ultrapassa as questões materiais. Deus tem vitória material para você? Tem, joia. Mas Ele tem algo mais profundo, melhor ainda para você. É a vitória na sua vida espiritual. Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não foi isso que Jesus perguntou? Quando aquele homem, na parábola que ele contava, dizia que juntou todos os seus tesouros, amontoou todos os seus celeiros, e quando perguntado, e se hoje te pedirem a tua alma, o que será de tudo isso? Louco. Foi assim que ele foi classificado. Você é um louco, você é um maluco. Como é que você faz uma coisa dessa? Você juntou material, viveu investindo no material e esqueceu de investir no mais importante, que é a sua vida espiritual. Às vezes as pessoas não têm o material, mas têm um investimento espiritual. Esse que investiu no espiritual, pode ter certeza, é mais rico, é mais próspero, é mais feliz do que aquele que só investiu no material. Então, Deus tem vitória para você em todos os aspectos. Graças a Deus que Deus nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. E a principal delas é o perdão dos teus pecados, é escrever o teu nome no livro da vida, é te dar a salvação dos teus pecados. Essa é a principal das vitórias que Deus quer dar para você. As outras coisas fazem parte de um outro conjunto de ações que Deus pode promover conforme o que Ele está projetando e proporcionando para a sua vida. Aprenda, eu disse uma vez aqui e vou dizer de novo, aprenda que quando a gente olha dentro da ótica bíblica, até os possíveis fracassos que nós temos fazem parte da vitória de Deus na nossa vida. Olha que coisa contraditória. Eu vou dizer outra vez, para você me entender. Até as possíveis derrotas, os possíveis fracassos que você sofre na sua vida, se faz parte do modelar de Deus, do agir de Deus na sua vida, se transformam em vitória para você. Quando você sofre derrotas, quando você sofre fracassos, como consequência direta de suas precipitações, das suas ações maldosas, quando você age de maneira errada e você sofre a consequência e fracassa e erra, quando isso acontece com você, até isso é o puxão de orelha de Deus na sua vida, dizendo, você fez errado, você não fez certo, esse caminho não foi bom, essa escolha não foi boa. E feliz é aquele que ouve a repreensão, feliz é aquele que escuta o puxão de orelha. Não foi previdente, não foi prudente, não foi organizado, foi precipitado, foi desleixado. Sei lá, eu estou citando aqui situações hipotéticas que podem acontecer e que levam as pessoas, muitas vezes, a viverem situações difíceis na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida profissional, na sua empresa. O camarada é totalmente desorganizado, o camarada não é disciplinado, o camarada é uma coisa assim meia doida naquilo que faz e quer obter uns resultados duradouros, resultados que ajudam, resultados que contribuem para a sua vida. Não vai ter como. Deus não se deixa escarnecer. O que você planta, você colhe. Agora, a misericórdia, a bondade de Deus é tão grande que sempre te oferece saídas, sempre te oferece portas para você poder sair daquela situação. Portanto, eu insisto em dizer que para nós que pregamos o Evangelho e que olhamos as coisas dentro de uma perspectiva bíblica, até os fracassos fazem parte das nossas vitórias. Aleluia! Até aquilo que não dá certo faz parte daquilo que vai dar certo. Porque afinal de contas, nós acreditamos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Até as coisas desagradáveis, que a gente não gostaria muito. Não é que a gente queira não, mas a gente não quer, mas às vezes acontecem. E quando acontecem, elas servem para um propósito maior. Por isso, eu volto a dizer, 15 e 57 de 1 Coríntios.
Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Com Cristo Jesus, você será sempre vitorioso em toda e qualquer circunstância, até na circunstância adversa. Com Jesus Cristo, você sim será um homem abençoado em toda e qualquer circunstância. E volto a dizer, até na escassez, até na pindaíba. Olha que isso é forte. E isso soa um pouco contraditório, porque nos parâmetros da nossa sociedade, o sucesso, a vitória está ligada a símbolos materiais, a ideias materiais. E quando a gente vem aqui e propõe algo diferente disso, rapaz, aí o camarada diz, não, isso não é sucesso não. Isso não é êxito, isso não é avanço, isso não é vitória. E eu te convido a ampliar a tua visão sobre a vitória. Que Deus te abençoe, que você conquiste, avance, é o meu desejo, é a minha oração. Que você prospere em tudo que você estiver fazendo. Que Deus te abençoe em tudo. Mas lembre-se, a sua maior vitória é ter o seu perdão dos seus pecados. Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo encontro com a graça de Deus.